Olá, amigos! Começa mais um E-News. Eu sei que vocês vieram só pelo gole simultâneo, mas hoje nós temos também que falar sobre alguns políticos safadinhos, pilantras, tá entendendo? Que gastam nosso dinheiro sem a nossa aprovação, que fazem difamação do nosso país. Muito triste. Também temos que falar sobre a situação na Venezuela. Eu garanto que vocês vão ficar bem interessados em como as coisas aconteceram lá. Então, antes de mais nada, eu estou aqui com meu leite de vaca monstra mutante. Tá? Então, vamos ao gole simultâneo. Busquem a preferida de vocês. Então, as notícias internacionais temos tragédias. Né? Se é notícia internacional, dificilmente vai ser uma coisa boa. Nós temos uma mina soterrada na Indonésia. Dezenas de pessoas estão ali embaixo agora da terra. É desesperador, não temos muitas informações ainda sobre isso. O Paquistão e a Índia, como eu disse para vocês, ontem estavam em conflito, em treta, vixe. E segundo o Paquistão, eles teriam derrubado 2 jatos da Índia. Tem um monte de gente ali vendo o que aconteceu e tirando foto. A situação ali é alarmante. Eu sei que a gente está aqui de atenção na Venezuela porque são nossos vizinhos. Mas, meu amigo, Índia e Paquistão são potências nucleares. Se acontecer uma coisa ali, o mundo inteiro vai ter que participar. Então, está aquecendo cada vez mais essa situação. Falando um pouquinho aqui sobre a Venezuela, a gente vai falar sobre a conclusão, mas temos umas notícias, né? Já sobe para 333 desertores militares da Venezuela. Falei para vocês, vai chegar na casa dos milhares e tá chegando. O Brasil abandona a reunião da ONU em protesto contra Maduro. Então, quando o chanceler da Venezuela estava falando, os brasileiros se levantaram, saíram, e aí os venezuelanos, fascista, 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 sendo que acuse-os do que você é, né? Então, o que aconteceu? Qual que é a conclusão? Quem poderia ter predito uma coisa dessa? Eu falo, esse Trump não é brincadeira, gente. Eu sei que a mídia pode falar muito mal do cara aqui, mas o cara se tornou presidente por ser o maior negociador do mundo. Então em 2016, estava lá todo mundo desesperado. Já que a Coreia do Norte vai explodir o mundo, e a Coreia do Norte vai ameaçar, e a Coreia do Norte faz testes nucleares, não sei o que. Trump falou, olha, eu vou bombardear vocês. O que aconteceu? Tá aí o Kim, feliz da vida, conhecendo o Trump hoje, 3 anos depois, 2 anos depois praticamente. Ainda faltam alguns meses, mas tá ali, em pouco tempo. E assim, se o Trump não ganhar um prêmio Nobel, tá mais que claro que você só pode ganhar um prêmio Nobel se você for de esquerda. Né? Tem que ganhar um prêmio Nobel da Paz só e somente só por isso. É muito impressionante, você não tá entendendo. Os Estados Unidos está tretado com a Coreia do Norte há décadas. Sempre foi um grande problema, uma pedra no sapato. Nenhum presidente conseguia ir contra os caras lá na Coreia do Norte. Falavam que ia dar sanções, os caras continuavam produzindo armas nucleares. Vai lá o Trump, coloca a sua frota do ladinho. O que acontece? Vamos negociar, vamos negociar. Quem poderia imaginar que é a mesma coisa, com o mesmo rechonchudo, só que de outra parte do mundo, na Venezuela? Né? Já está o Maduro pedindo reunião com o Trump para evitar uma treta. Nossa, já está pedindo, já pediu arrego. Meu Deus do céu, o Trump não precisa disparar nada. Ninguém é louco, tá? Chegou, baixem as armas. Trump chegou, o cowboy chegou, tá? O xerife chegou. Então, o Trump, tá aqui mais uma predição, já que eu já tô quase correto aqui que não vai ter guerra e o Trump vai resolver a situação na Venezuela, ele vai pacificar várias guerras nesse mundo, inclusive a Paquistão e Índia, como a gente vai ver. Eu também acredito que é possível que ele pacifique até Israel e Palestina. É o nível que o cara chega. Qualquer outro conflito que tiver no mundo, vai lá tá o Trump falando, e aí? Cowboy chegou, o que vocês vão fazer? Ah, Paquistão e Índia querem brincar? Vocês querem brincar? A gente vai brincar também. Confiem só um pouquinho no Trump, ok? Falar um pouco aqui sobre o que está acontecendo nos estados e nas cidades. Bolsonaro realiza exames em São Paulo. Parece que a única coisa que funciona em São Paulo é o Albert Einstein, que é um hospital privado. Porque falha suspende circulações de trens na linha 4 amarela em São Paulo. A mais novinha, né? Levou só
30 anos para fazer. Quando eu nasci, estavam fazendo essa linha amarela. E aí não consegue nem circular. E lá no Rio de Janeiro, mais terrível ainda. Colisão entre trens. Se aqui em São Paulo não consegue circular, lá eles colidem. É o nível que a corrupção chegou. Você quer saber como uma cidade está corrupta? Olha os meios de transporte deles. Não tem o que falar. Tá? Você vê os governadores do Rio de Janeiro, prefeito sendo preso. Tá mais que claro. Não tem nem um centavo daí que não tenha sido roubado, cara. Garanto pra vocês. Tá até o maquinista lá nas ferragens. Meu Deus do céu. Parece que são 9 pessoas que ficaram feridas. Ai, ai. Prefeitura do Rio fecha centro de treinamento do Flamengo. Tinha que fechar a Prefeitura do Rio também. Ok? Justiça recua e determina liberação de auxílio mudança de 33 mil reais para os parlamentares lá de Brasília. 33 mil para os que já foram reeleitos. Os caras já moram em Brasília. Eles ganham mais um benefício para eles se mudarem novamente para Brasília. Enquanto nós aqui estamos passando dificuldades no nosso país, esses caras esbanjando com o nosso dinheiro. A vez de vocês também vai chegar. Hashtag candidatura independente. Fux nega foro especial a ministro do turismo em caso de laranjas. Primeiro, pau em todos esses do PSL, todos esses safadinhos. Eu não quero saber se o cara foi envolvido em laranja, se não foi envolvido em laranja. Vai ser investigado todo mundo. E se tiver alguém aprontando o que o Bolsonaro disse, vai tomar lapada. Tá? Agora, eu só quero saber... Por que o Fux quer que o Lula seja livre, tá? Até quando ele foi condenado por 1000 outros juízes em não sei quantas 1000 outras instâncias. E aí quando alguém da família do Bolsonaro, ou do lado do Bolsonaro, lá do PSL, vai pedir foro especial, eles negam. Então assim, se Fux não tem que escolher. É contra o foro especial, porque nós também somos. Tá, agora, ele é a favor para os amigos dele, óbvio. Nós temos o Marcos Pontes, né, o ministro, ele quer centro de inteligência, deixa eu repetir novamente, tá? Centro de inteligência artificial e cibersegurança. Centro de inteligência artificial. Você tá vendo muito Star Wars, Marcos Pontes? Eu não tô entendendo. Ainda bem que você que é o ministro e bola pra frente. Tomara que isso seja muito bom, né? Seja lá o que for um centro de inteligência artificial. Bancada ruralista é a favor da reforma da Previdência. Isso significa uma coisa que eu já falei para vocês. Quanto que são hoje? 237 deputados e senadores. Basicamente o que nós, né, das árvores aqui, nós das árvores de São Paulo, só votamos para, sabe, ser figurante. Porque o que os ruralistas mandarem nesse país já era, né? Esses homens, esses moleques da cidade aí que se dane, é voto figurativo. Então, se a bancada ruralista tá a favor da reforma da Previdência, ela vai passar. Cabral, lá do Rio de Janeiro, denuncia envolvimento de religiosos em desvios na saúde. É a galerinha lá dos católicos envolvidos com o PT. A gente conhece muito bem, né, sobre esse caso, principalmente nos últimos anos, com o trabalho de youtubers como o Bernardo Kister investigando, indo atrás e mostrando, essas coisas foram aparecendo. Infelizmente, num país socialista, tudo vai se corromper, até a própria igreja, cara. Não tem como. Bolsonaro revoga decreto sobre documentos ultra secretos. E é o que eu disse, Bolsonaro não erra, não tá errando, não fez nada de errado até agora. Lembra que eu falei pra vocês que o Mourão, ele tava querendo essa história de criar documentos ultra secretos, facilitar a criação de documentos ultra secretos? Eu falei, por favor, ele precisa avisar o Bolsonaro com uma coisa dessa. Não, Mourão, porque daqui a alguns anos, tá, vamos utilizar isso contra nós, vamos falar, a gente vai abrir os documentos ultra secretos do ditador fascista, né, e quem ele torturava e não sei o que. Não, pelo amor de Deus, ele vai lá, o Bolsonaro revoga. Mano, o que eu tenho pra dizer, né? Joyce Hasselmann será líder do governo no Congresso. É o seguinte, depois que teve o escândalo do PSL, é justo, tá, que você deixe ela de escanteio. Eu mesmo vou deixar de escanteio. Todo mundo do PSL vai ter que passar por aprovação, a não ser os meus votos, porque eu só voto gente foda, né? A Janaína Pascoal e Dom Luiz Felipe de Orleans Bragança. Você eu não sei quem você votou, tá bom?
Então, eu quero que vocês saibam que a Joyce Hasselman até agora ela não aprontou lá dentro, ela tá sendo muito boa pro Bolsonaro, então isso é positivo sim, apesar de que todo mundo que tá lá a gente tem que colocar em xeque. Eu não quero saber, não tem amizade aqui não, meu amigo. Você virou deputado, agora é responsabilidades. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, minha querida. Eduardo Bolsonaro diz que é um absurdo Lula não ir para um presídio comum e todos nós damos likes e compartilhamos isso daí com o Eduardo Bolsonaro, pelo amor de Deus, tá? Safadinho ali. Nós temos uma demissão da Globo Lixo, o cara trabalhou por 29 anos naquela empresa. A Globo, que defende a CLT, que defende a aposentadoria para todo mundo aos 12 anos, né? Pra quem trabalha, foda-se trabalhar, né? Agora, Fernando Rocha, 29 anos, cara. Tá? Eu tenho 28, cara. Quando eu nasci, o cara já trabalhava na Globo. Né? E ele foi simplesmente demitido, descartado, né? Como se fosse ali desodorante armário de feminazi, cara. Nós temos aqui pura fake news. Pura fake news. Olha como eles colocam. Vídeo antigo de Carlos Bolsonaro na Globo envolvido em crime vem à tona. Envolvido em crime. Como eu explico pra vocês, a maioria das pessoas só tem tempo de ler os títulos, né? Não vão passar aqui o dia inteiro lendo notícias, procurando notícias. Não, a pessoa lê lá, o Carlos Bolsonaro envolvido em crime? Criminoso. Não, no vídeo, e esse vídeo não é novo, tá? Não saiu agora. O Carlos Bolsonaro, ele viu que as moedas eram falsificadas no seu troco de ônibus, foi até a delegacia, informou as autoridades que estavam falsificando moedas. Então não estava envolvido em crime, mas da denúncia de um crime. Vocês estão entendendo? É pura fake news. Esse um E-News aqui só parece que é cópia do E-News, parece um News, o caramba, meu amigo. É E-News. Tá? Vídeo antigo de Carlos Bolsonaro na Globo envolvido em crime vem à tona. Lá no Google News, estampado assim, pra todo mundo ver. Para com isso, tá? Isso só demonstra que Carlos Bolsonaro sempre foi íntegro, não aceita nada errado. Pegou moeda errada no busão, vai lá, para no lugar certo que tem que fazer, denuncia, tá? Eu orgulho, eu tô falando, Carlos Bolsonaro sempre foi meu filho favorito, pô. Delação da OAS revela pagamentos milionários a Cabral, Paes, Aécio, Serra e outros 17 políticos. A casa tá caindo em todos os partidos. Ontem nós vimos que o índice de reprovação dele está em 0,2%. Ou seja, hashtag candidatura independência, fim do fundo partidário e eleitoral. Por favor, urgente, ou isso não vai andar, vai ficar na mão desses safados. Imagina se o PSL com o Bivar, que é tão corrupto como foi o partido ainda que aceitou o Bolsonaro. Imagina os partidos que não aceitam o Bolsonaro, quão corrupto eles são, cara. Nós temos que falar aqui sobre acho que o nome dela é Ilona Szabo, não sei se eu tô falando certo, né, o nome da mulher. Eu sei que eu tô sabendo disso graças ao Anderson, lá do nosso grupo de WhatsApp. E o que aconteceu, né? Segundo Alan dos Santos, Moro nomeou, nome que eu não sei pronunciar, Szabo, para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Ela é diretora executiva do Instituto Igarapé, co-roteirista do documentário Quebrando o Tabu e comentarista convidada do programa Estúdio I da Globo News. Aí ele pergunta, Moro quer competir com o Bebianos? Olha, meu amigo Alan, antes de mais nada, vocês precisam entender que o que ele está querendo dizer aqui é que essa Szabo é basicamente uma mega ultra progressista, abortista, feminista, não sei o que, tá bom? É exatamente o oposto do conservadorismo. Lembrando, o conservadorismo, ele sim pauta os temas morais, mas eles são capitalistas. E é por isso que eu sempre apoiarei os conservadores contra os progressistas. Porque os progressistas são socialistas, eles são sócios, eles querem nosso dinheiro, são homens fracos, pessoas fracas. Querem ajudar todo mundo, mas com o nosso dinheiro, né? Não com o dinheiro deles. Façam doações, seus merdas, bilionários e tudo mais. Mas tudo bem, então eu concordo com a do Santos, ele ficar muito puto. Agora, calma lá, comparar o Moro ao Bebiano, eu não sei não, cara. A gente tá falando ali de uma cobra, de um X9 desgraçado, e pro cara que basicamente prendeu o Lula. É um dos caras que ajudou a prender o Lula.
calma lá, dá uma chance ao Moro. Talvez a gente tenha que conversar sobre essa situação, perguntar pro Moro, e aí, que fita é essa? Quais são os seus planos? Você tá dando um de progressista, Moro? Não, comparar com bebeanos assim, tá? Eu entendo, vou falar pra você, como se fosse o oposto de tudo que você acreditasse. Se existe algo pior do que um petista comunista para um conservador, é um progressista, cara. Não tenha nenhuma dúvida disso. Falando em progressista, nós temos aqui o ícone, né? Tem dois mega progressistas que eu vejo crescendo na política, tá? Que é o Jean Willis, por mais que não tenha conseguido voto nenhum, ele continua aparecendo na mídia e lacrando pelo mundo afora, né? A gente vai falar um pouquinho sobre também. E o Freixo, eles são mega ultra progressistas. Então, entende por que o Alan tá puto? E com razão, tá? E tá lá, a campanha difamatória de Williams contra o Brasil chega em Portugal. Ele diz que Bolsonaro foi eleito por causa da homofobia. Não, ele não foi eleito porque o rival dele estava literalmente preso em escândalo de corrupção. Não, ele não foi eleito porque nós estávamos numa crise, porque as pessoas estavam sem emprego, porque nós precisávamos respirar, nossa economia precisa respirar, porque a gente cansou de pagar o salário desses políticos. Não foi porque só tinha partido. Não é porque é direita, não, é por causa de homofobia. E sabe qual é o pior de tudo? A esse ponto, eu tô achando que o Jean Willis é louco. Tá? Ele não tá fazendo isso na maldade, ele é literalmente louco. Ele vem ali do Big Brother Brasil e desde então ele vive nessa paranoia de que as pessoas odeiam ele porque ele é homossexual, tá? E pronto, todos os problemas do mundo são porque ele é homossexual. Eu acho que é... Procura um psiquiatra, meu amigo. As pessoas não gostam de você porque você é um babaca socialista e ainda mais progressista, tá? Chega dessa difamação. Não, Bolsonaro foi eleito só e somente só por causa de uma coisa, tá? Por causa da educação das crianças. Acredite ou não, só e somente só, você pode procurar. Eu estava certo nas predições de todas as eleições até agora, então você pode principalmente acreditar em mim e procurar. O único lugar que votaram por segurança no Bolsonaro foi em São Paulo e deu bastante votos. O resto do Brasil votou em São Paulo, no Bolsonaro por causa da educação, tá? Por causa da educação. E o que significa educação? Que as crianças não têm hoje escola, que hoje as crianças não têm merenda, que hoje as crianças não têm condições, elas não entram na faculdade. Você entende, João, isso? Que você tá vivendo na La La Land ou não, tá? E o que acontece? Ele toma movadas em Portugal. E aí vai as pessoas, não sei o que, fazer um react, não sei o que. Gente, isso é uma armadilha. Nesse momento a gente tem que ter estratégia, a gente já venceu. A gente não precisa cuspir nos outros igual o Jean Willis faz. A gente precisa tacar alvadas nos outros. Nós precisamos ali ter, como eu chamo, o high ground moral, né? Como você tem que ficar acima da pessoa. Não pode descer ao nível que eles estão, que é o plano deles. Aí ele fala pra todo mundo, aí sair nas manchetes de Portugal. E fascista da direita taca ovos em Jean Willis, o humilhado e não sei o que. E o perseguido, ele fugiu do país dele, agora tem que fugir de Portugal. Oh, vitimismo. Não permitam que eles sejam vítimas. Não permitam. Ignorem. Jean Willis tá falando, você fala, meu Deus, trocar de canal. Jean Willis falou alguma coisa, eu não sei o que. Você entende como funciona? Não vamos cair nessa armadilha. Estratégia. Vamos, meus amigos, por favor. Tá? Comemora em silêncio, estoura um champanhe em silêncio, mas não fala nada nas redes sociais, não ataque ninguém da esquerda, não mostre pra eles os dentes, não precisa, deixe que eles fiquem desesperados, tá bom? Nós estamos no controle. Teoricamente, né? O Bolsonaro tá em controle, ele tem muita coisa descontrolada. Então isso é tudo, tá bom, meus amigos? Se vocês gostarem, compartilhem e até a próxima. Tchau, tchau.